Esse cara aqui ficou curioso com os títulos dos livros que eu usei para fazer uma ilustração sobre fragmentação e desfragmentação de disco. Então eu decidi mostrar não só aqueles livros, mas essa pequena coleção que eu tenho aqui. Começando com esse daqui, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Toda a escolha daqueles outros livros é baseada nesse livro aqui. Todo mundo que gosta de ler deveria ler esse livro. Ele tem bastante informação interessante de como você aproveitar ao máximo da leitura de um livro. Aqui no apêndice desse livro, ele tem um pedaço que eu deixo até dobrado. Ele tem uma lista de leituras recomendadas. Essa lista de leitura tem vários livros em ordem cronológica que são considerados livros clássicos do Ocidente. Então aqui tem dezenas. Eu acho que tem mais de 100 livros aqui nessa lista. E eu pensei, por que não seguir? Então eu comecei a comprar e ler os livros na ordem que tá listado aqui. Você vê aqui, ó, eu tô bem no comecinho. Isso aqui é tipo um manual de como ler um tipo de livro. Então, por exemplo, se o livro é uma poesia, ele te dá dicas de como você lê um livro de poesia. Se é um livro de matemática, como ler um livro de matemática e assim por diante. Com base no como ler livros em ordem cronológica, o próximo seria este daqui. Ai! Em ordem cronológica, o próximo da lista seria esse daqui, que é Ilíada e Odisseia. São dois livros diferentes. Sensacional, nota 10 de 10. Isso é datado de mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Tem muitas versões por aí, mas eu gosto muito da tradução dessa daqui. A linguagem não é tão difícil assim. Claro, de vez em quando você precisa de um dicionário. E a história é cativante o suficiente para você ficar curioso e querer seguir. Se você assistiu aquele filme Troia, aquele filme é baseado nesse livro aqui. E não, a história nunca aconteceu de verdade. É uma ficção, provavelmente feita por um cara cego. Ilíada conta a história do Aquiles e Odisseia conta a história do Odisseu. Baita livro. Próximo da lista é Tragédias do Ésquilo. Esse aqui, mais ou menos uns 470, 500 anos antes de Cristo. Ésquilo era um cara que escrevia umas peças de teatro trágicas. Então tudo isso aqui tem final triste. Esse livro aqui conta 4 histórias, todas com finais tristes, e são em forma de roteiro de teatro. O próximo é este daqui, que era o livro verde que eu falei naquele vídeo, que se chama Oresteia. É a história do cara chamado Orestes. Mais uma vez, a linguagem é um pouquinho difícil. Com dicionário e força de vontade a gente consegue. E a história é triste também. Aqui, a trilogia tebana. Esse aqui é 10 de 10. Incrível. Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona. A linguagem desse livro aqui não é tão complicada quanto a dos outros. Esse aqui conta a história de um cara chamado Édipo. Esse livro também é feito em forma de teatro. Cara, eu gostei muito dessa história aqui. É muito bonito. Ah, antes que eu me esqueça, também história com final triste, tragédia. Os gregos gostavam de fazer coisas trágicas com finais tristes. Esse aqui, Aias ou Ajax, também do autor Sófocles, 430 a.C. Aias ou Ajax é um dos personagens da Ilíada, que é um dos primeiros livros que eu mostrei aqui. Esse aqui é tipo o fim trágico da história do Ajax. Filoctetes, também de Sófocles, uma tragédia grega de 400 e poucos antes de Cristo, que data aqui 496 a 406 antes de Cristo. O que eu achei legal do Filoctetes é que é tipo um spin-off da história da Ilíada e Odisseia. Enquanto os caras vão pra Guerra de Troia, esse cara, eu acho que ele machuca o pé e fica preso numa ilha. E os amigos dele abandonam ele na ilha. Linda história. Também de Sófocles, chamado Astraquíneas. Esse aqui conta a história de Hércules, depois que ele vai realizar os 12 trabalhos. Quando ele volta, ele tá cheio de escrava. E uma das escravas é um pouco diferente, parece bonita demais pra ser uma escrava. E o resto eu não vou contar. Mas também tem um final triste. Electra. Esse livro aqui são duas Electras, tá? Porque tem uma Electra do Sófocles e outra Electra do Eurípides, que são dois autores. Eu só li a metade que fala do Sófocles. A parte do Eurípides eu deixei pra quando eu estiver lendo Eurípides, que eu tô no meio. Quando termina Sófocles, a gente vai para Eurípides. E o primeiro que eu li de Eurípides foi este, Hipólito. É um cara que foi muito injustiçado pelo próprio pai e depois o pai dele descobre que foi uma injustiça. Esse aqui é profundamente triste. Esse daqui de Eurípides, também 400 a.C. e o que eu achei interessante é que é o primeiro cara que bota a mulher como protagonista. Quase que eu me esqueço, o único que não é ficção da lista. História do Heródoto. São 2 volumes que separam 9 livros que um cara chamado Heródoto escreveu. Ele foi o primeiro historiador da história, onde ele relata costumes dos povos e histórias que ele ouvia das pessoas. 430 a.C., mais ou menos. Eu vou deixar o link na minha bio que tem todos esses livros, aí você pode comprar eles. O link que eu vou deixar é da Amazon. Se você comprar por lá, eu vou ganhar uma comissão e você não vai pagar nenhum centavo a mais por isso, você vai me ajudar bastante. Valeu!